Olá pessoal, hoje eu vou comentar esse vídeo que o YouTube me recomendou. É de um canal que chama O Viajante. O YouTube já tinha me recomendado alguns vídeos desse canal e eu acho que o que chama atenção assim mais, obviamente, ali é essas imagens que ele usa no vídeo, essas animações simples assim, que tem umas imagens muito bem desenhadas, muito bonitas. Eu não sei se ele mesmo faz isso ou se é gerado com alguma coisa ou se ele pega de algum lugar, não sei, mas são imagens muito legais mesmo. E o canal acaba chamando muita atenção visualmente por essa estratégia diferente, que eu nunca vi nenhum outro canal assim. É, sempre em preto e branco também e tal. Mas até então eu não tinha prestado muita atenção nas ideias desse cara. Eu acho que eu vi um ou dois vídeos dele além desse, mas esse vídeo que chegou agora de hoje, o por que eu vou fazer o L na próxima eleição, é sem querer ofender o cara, mas é uma ideia muito idiota que ele tá passando. Eu imagino que ele seja jovem, pelas coisas que ele está falando nesse vídeo, tipo, muito jovem, sei lá, não mais do que 23 anos. E aí, assim, até aí tudo bem. Eu também, quando eu era adolescente e tal, eu pensava, tinha uns pensamentos muito sem noção, mas conforme você vai tendo mais experiência de vida, ter um pensamento desse é um negócio bem estranho, bem nada a ver. Mas o negócio é que o vídeo acaba influenciando um monte de gente. Você vai vendo nos comentários que tem a bolha dele, né? Que o pessoal, tipo, realmente, nossa, isso faz sentido. Ainda tem umas pessoas que falam assim, é uma ideia muito egoísta, mas se você, pensando num ponto de vista egoísta, é uma coisa que faz sentido. E eu queria comentar e falar por que na verdade, nem do ponto de vista egoísta, isso vai fazer sentido. Tá? Porque toda a ideia, mais ou menos, é essa, que, ok, eu vou fazer isso porque eu sou egoísta, porque eu penso em mim mesmo, mas talvez na minha família, nas pessoas próximas, ele fala. E como eu só me importo comigo, com as pessoas próximas, então isso daqui faz sentido. Mas, mano, em primeiro lugar que não faz sentido, mesmo que você só pense nas pessoas próximas. Em segundo lugar, que esse é um pensamento muito infantil, é um pensamento muito subdesenvolvido, assim, para falar, não falar outra coisa. Você falar assim, eu só vou pensar aqui nas pessoas próximas. Mas tudo bem, vamos lá. Mesmo num ponto de vista egoísta, esse pensamento não faz sentido nenhum. E eu vou explicar mais ou menos o que ele falou. E aí a gente pode ir assistindo o vídeo e eu vou comentando. Claro que sim. Eu irei fazer o L na próxima eleição. E o mais bizarro de tudo isso é que muito do meu público também vai fazer o L. E depois desse vídeo, acho que você também vai fazer o L, tá? Isso é o preocupante, porque ele não está só falando a opinião dele, ele está falando que o público dele também faz isso e ele está tentando passar uma ideia para as pessoas, né? E eu vou te explicar isso nesse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que o preço das coisas está caindo. Caso você assista outros vídeos de influenciadores, canais de economia e etc., você vê que o preço das coisas ele está subindo. Na verdade, ele está caindo para cima. Eu quero que você entenda isso. Eu peguei aqui alguns valores do preço do arroz, tá? Eu acho que o arroz é o item mais básico que Então, né, eu vou dar até uma pulada, porque nessa hora ele se enrola pra caramba para explicar uma coisa super simples. Ele fica falando, o preço está caindo, mas na verdade o preço está subindo, mas na verdade o preço está caindo. E o negócio é bem simples. Sim, o preço das coisas ele vai subindo aos poucos, né? Aqui ele vai fazer uma comparação, todo mundo aqui você vai vendo os anos, 2020, 2023, o preço das coisas subindo, 2025, depois ele coloca aqui, ele coloca esse gráfico aqui também do Globo Rural, sobre o preço do arroz subindo, e coloca assim que as coisas realmente estão aumentando de preço, e pela visão dele, assim, pelo que eu entendi, olha, ele vai falar um monte disso daí, do preço de arroz, é, sim, ok, tá vendo? Mas assim, o processo de ir pro buraco. Tá, a gente tem, basicamente o que ele diz é isso: os preços estão aumentando mesmo. Isso tem uma responsabilidade do governo atual, que é o governo do Lula, de estar jogando os preços cada vez mais para o alto porque não sabe administrar a economia. E aí a gente está caminhando para o buraco graças a esse tipo de política, que é o que ele está falando aqui. Então ele concorda que os preços estão subindo e que, ainda mais com o Lula. Ele concorda que os preços estão subindo por causa do Lula e que a gente está indo para um buraco. Mas então por que ele vai votar no Lula? Aí que vem o negócio, né? Deixa eu ver se eu pego o ponto certo, assim. Qualquer coisa eu explico para você. dólares, certo? Hoje, ele tá US$ 100.000. Então. Agora ele vai falar do preço do Bitcoin, né? Porque ele é um cara do Bitcoin, ó, tem até em cima o logotipozinho do Bitcoin.
e aí ele investe em Bitcoin, o dinheiro dele acho que fica em Bitcoin, ele provavelmente recebe dinheiro, não sei se ele recebe dinheiro do YouTube ou se ele tem algum investimento fora do país, mas parece que basicamente a renda dele não depende do real, né? Que é toda a ideia que ele vai tentar passar. Então, o que que aconteceu? Quem viu o meu vídeo e teve algum despertar, ou se sentiu influenciado de alguma maneira, pode ter comprado Bitcoin nessa época. Tá? Inclusive, muitos membros da minha comunidade fizeram isso exatamente por causa desse vídeo. Eles começaram a comprar Bitcoin aqui. E se eles compraram Bitcoin exatamente nesse momento, eles mais que dobraram tudo que eles tinham colocado nessa moeda, no Bitcoin, certo? Então, eles basicamente aí eles duplicaram o patrimônio deles. Então, dependendo, cara, teve gente que colocou muita grana nessa época. Muita grana, ele duplicou o patrimônio. O cara tinha 100 mil, ficou. Então, basicamente a ideia é essa. Ele deu um conselho aí pro pessoal investir em Bitcoin e ele fez muito bem para muita gente, né? Tem essa coisa assim de, eu sou o guru aí. Sendo que essas coisas, tipo, você não precisa ser nenhum gênio, né? Tem várias pessoas falando sobre Bitcoin na internet, enfim. Vamos passar para a opinião dele, né? O Lula faz as pessoas felizes. Porque eu tô com uma moeda que tá valorizada perante ao real. Essa é a ideia, e você tá pode ligado? ver isso nos gráficos de qualquer site como o CoinGecko. Você coloca aqui um ano atrás ou o tempo máximo e você vai ver que a tendência do Bitcoin perante o real é só subida. É aquilo que eu sempre digo. Se a moeda fiduciária não tem fundo, o Bitcoin não tem topo, certo? E aqui você já pode entender o porquê que eu vou fazer o L na próxima eleição. Porque eu vou pensar em mim. Eu não vou pensar no bem do Brasil. Eu quero mais é pensar em mim. Eu tô pensando em mim e tô pensando no bem das pessoas que assistem o meu canal. É isso. São essas pessoas que eu quero salvar. Minha família, eu mesmo e as pessoas que assistem o meu canal. E é por isso que eu sei que, se eu fizer o L, todo mundo que assiste os meus vídeos vai ficar mais rico, porque as pessoas acumulam Bitcoin. Então, eu vou até parar aí, porque o resto do vídeo é só enrolação e ele nem avança muito a ideia, tipo, não tem nada de novo. Mas você vê como o brasileiro aí... difícil. Como o brasileiro, ele, em geral, né? Em geral, tem uma tendência a acreditar em qualquer guruzinho de internet, qualquer ideia meio radical. Se você quer que as pessoas comecem a acreditar em você e te seguir, aparentemente, é só você começar a falar uma coisa completamente radical e que aparentemente não tem lógica nenhuma. As pessoas, elas compram, porque elas têm esse bias, assim, de que se você está falando uma coisa louca, ou você é louco mesmo, aí todo mundo fica contra você, ou então você é um gênio. Sempre tem uma parcelinha, é aquilo, né? A maior parte das pessoas vai achar o que você fala idiota, mas vai ter sempre uma parte que vai falar, não, esse cara é um gênio. Isso acontece muito na internet, em todos os lados do espectro político, né? Mas agora eu vou explicar por que a ideia desse cara é uma ideia idiota, né? Uma ideia que não faz sentido nenhum. Basicamente o que ele está falando é o seguinte: sim, a economia está piorando, sim, esse governo atual está piorando a economia, sim, o preço das coisas está aumentando muito, porém eu quero que esse governo continue, eu quero que esse tipo de política continue, porque quanto mais a moeda brasileira desvalorizar, mais o meu dinheiro que está em Bitcoin vai se valorizar. Então eu vou ter mais dinheiro. Quanto mais a moeda desvalorizar, mais o meu dinheiro vai valorizar. Quanto mais a moeda desvalorizar, mais o meu dinheiro vai valorizar. Ou seja, quanto mais o Brasil for para o buraco, nas palavras dele mesmo, melhor eu fico, porque eu vou ficar tipo uma pessoa rica no Brasil. E de fato, assim, a curto prazo isso faz sentido, porque é evidente, né? Você tem, por exemplo, a mesma coisa se você tiver os seus investimentos em dólar, e se você ganhar o seu salário em dólar. Quanto mais a moeda brasileira desvaloriza, mais você vai ter poder de aquisição. Você ganha em dólar, hoje em dia, está comprando cada vez mais e mais coisas. Só que não é assim que as coisas funcionam. Isso é um pensamento muito infantil e muito a curto prazo. Se você mora fora do Brasil, beleza, sabe? Tipo, meio que foda-se o Brasil. Você faz o que você quiser no país que você mora. Agora, se você mora no Brasil e pretende morar no Brasil, ou se você não tem uma opção tão viável de sair do Brasil tão cedo, o ponto é, conforme a economia for caindo, o seu poder de aquisição pode até subir, mas a estrutura do país vai se deteriorar.
Os preços, eles vão acabar se mantendo mais baixos comparado à sua moeda, mas eles também vão subir. Então não é também como se você fosse ficar sempre com uma discrepância absurda. Não é como se, por exemplo, um carro no Brasil fosse cair muito de preço porque a moeda brasileira está desvalorizando. Na verdade, o carro vai ficar cada vez mais caro, mas o preço dele vai se manter, não digo estável, mas relativamente estável, né? O que vai acontecer é que as coisas básicas vão começar a ficar cada vez mais e mais caras. E isso, eventualmente, e eu não digo nem a tão a tão longo prazo, até um certo curto prazo, vai deteriorar a estrutura do país, os preços das coisas, dos serviços. Pensa só, um país ele precisa investir em infraestrutura. Você mora no Brasil, você precisa ter internet, você precisa ter serviços básicos, você precisa ter transporte, você precisa ter rodovias, você precisa ter estruturas do governo funcionando. Todas as coisas que mantêm a civilização aqui dentro do Brasil funcionando. Você vai precisar de tudo isso, certo? Um país falido não tem capacidade de manter essas estruturas de uma maneira funcional. E você vivendo dentro dele, você vai estar sofrendo as consequências disso, querendo ou não. Outra coisa, se a moeda desvalorizar muito, as pessoas vão perder completamente o poder de aquisição, o que vai fazer com que as empresas, todo o mercado brasileiro comece a quebrar. Não tem ninguém comprando, as pessoas que estão vendendo estão falindo também. Então você começa a perder a oferta de recursos, empresas, o mercado começa a ficar cada vez mais esvaziado, as empresas começam a perder força. Você não tem mais um país que está se desenvolvendo, você tem um país que está se degradando. O país não consegue mais acompanhar o desenvolvimento de países lá fora e você começa a ficar forçado a viver num país que está ficando cada vez mais discrepante com o resto do mundo. Você vai continuar dependendo da estrutura desse país, não importa se você se sente o bilionário porque você tem Bitcoin. Então o ponto é, no fim das contas, você vai acabar sendo um milionário numa poça de lama, né? Como você mesmo falou, no fundo do poço, o Brasil está indo para o fundo do poço, aí você quer ficar um milionário dentro do fundo do poço, entendeu? E aí entra outras questões também, porque também mostra como o pensamento da pessoa é pequeno, né? Porque o governo atual, os problemas que ele traz, e aqui eu não estou nem defendendo outros governos e tudo mais, isso aí é uma outra conversa, se existem alternativas melhores e tudo mais, isso é outro ponto. Mas o governo atual, ele traz diversas coisas que são problemáticas que vão além da simples economia. A economia é um ponto importantíssimo. Mas, por exemplo, há sim uma tentativa de regulação das redes intensa, que pode limitar a liberdade das pessoas. Acho que qualquer pessoa que esteja prestando um pouquinho de atenção está percebendo que isso está acontecendo. E aí, por exemplo, eu vou investir no Bitcoin e continuar votando no governo atual. Você perde a sua liberdade e aí, entendeu? O que vai adiantar? Não adianta você estar preso num país que você não tem liberdade. Ou, por exemplo, não estou fazendo nenhuma acusação, mas existe um certo crescimento não vou fazer nenhuma acusação aberta aqui, mas enfim, existe um claro crescimento e suporte ali das instituições, como se diz assim, uma forma de lidar mais pacífica e colaborativa das instituições com o narcotráfico. E a gente está vendo como o Brasil está ficando cada vez mais um país de violência, um país onde os cartéis, o PCC, o Comando Vermelho, todos os cartéis, tem mais cartéis agora, facções, né, estão crescendo muito, dominando diversos aspectos do país, se infiltrando em diversas áreas do país, e isso continuando, a gente acaba indo para um narco-estado, né? Então assim, mais uma vez, eu vou ser rico porque eu vou ter Bitcoin, tudo bem, agora a hora que você não conseguir sair na rua porque você vive num país dominado pelo tráfico de drogas, por pessoas criminosas, por pessoas que estão circulando e não tem nenhum tipo de código de ética nem nada, aí quando isso acontecer também não vai adiantar muito a sua carteirinha de Bitcoin, porque é a sua vida que está ali, entendeu? Você torcer para que o Brasil vá para o fundo do poço, porque você só se importa com o seu canal e com os seus e com a sua família e tudo mais, só vai durar até o momento que você tiver um membro da sua família sequestrado, violentado, assassinado por alguém do tráfico, por exemplo, ou por qualquer pessoa na rua, porque conforme a flexibilidade, a maleabilidade com a criminalidade no Brasil vai aumentando, com governos que são pouco firmes com relação às questões de segurança pública, menos segurança você tem, né?
Então, assim, a política é muito mais do que isso, sabe? E essa visão de, eu vou ser egoísta. Mesmo que você seja egoísta, você está dando um tiro no pé, porque na verdade você está sendo burro. Agora, se você acha que o Brasil realmente não tem esperança e que ele vai pro fundo do poço de qualquer jeito, fala, mas não adianta. Mesmo que vote em outro governo, não vai adiantar nada, porque todos os governos do Brasil são corruptos, o Brasil está dominado pelo centrão, blá blá blá, tem várias ideias assim, né? Que eu também nem vou dar minha opinião sobre, porque exigiria um vídeo mais longo, mas eu vou dizer que não são ideias completamente, que eu discordo completamente, sabe? O Brasil, ele tá com um cenário bem complicado, eu acho que pessoas que acreditam que há um salvador muito claro aqui dentro do Brasil, elas estão se iludindo, mas mesmo que você seja full, assim, negativo, pessimista, falando, não, tem solução, a gente vai pro fundo do poço de qualquer jeito. Então, nesse caso, ainda assim, essa visão desse cara, do viajante, é uma visão idiota. Porque daí você teria duas estratégias boas para você, no caso. A primeira seria você tentar sair do Brasil a qualquer custo. E não tem por que votar num governo que você acha que vai ferrar ainda mais o Brasil. Porque essa é a estratégia dele. A proposta é, eu vou votar em quem vai ferrar mais o Brasil. Não tem por que você fazer isso. Simplesmente saia do Brasil e deixe quem vive aqui fazer o que quiser, porque você já admitiu para você mesmo que você não se interessa mais por estar aqui no Brasil. Então vá viver em outro lugar e foda-se o Brasil, nem pense no Brasil. Agora, se você não tem como sair do Brasil, ou se você não quer sair do Brasil, a alternativa, na verdade, seria você sim tentar votar no menos pior e tentar trabalhar para amenizar esse processo de decaimento do Brasil. É aquela ideia assim, mesmo que você ache que o Brasil vai para o fundo do poço, é igual quando você tem uma pessoa que tem uma doença degenerativa, né? Aquelas doenças que vão progredindo até a pessoa perder as funções completamente. Por exemplo, a esclerose múltipla, que a pessoa vai aos pouquinhos ali perdendo os movimentos e tudo mais, até que chega uma hora que ela não consegue mais ter os movimentos. Quer dizer, varia de caso para caso, né? A esclerose múltipla é uma doença complexa, mas geralmente tem essa progressão. No caso de doenças assim, o que os médicos fazem, o que é o interesse do paciente, é justamente falar assim, eu sei que um dia essa doença vai me tomar completamente, mas a gente vai buscar tratamentos que façam com que isso demore o máximo possível. Por quê? Para que eu possa aproveitar mais anos de vida com qualidade de vida. É o lógico, entendeu? Então, eu vou ficar preso no Brasil e o Brasil está indo para o fundo do poço. Eu vou votar em quem for o pior para eu poder ganhar mais Bitcoin. Só que aí você acelera o processo de deteriorização do Brasil e em questão de 10 anos, sei lá, o Brasil está um país inabitável e você está preso aqui, entendeu? Agora, se você tentar votar com consciência e fazer outras coisas, inclusive se envolver mais com a política, espalhar ideias muito mais positivas, estudar mais do que, enfim, ficar falando esse tipo de absurdo na internet, você consegue protelar esse processo de decaimento e quem sabe, né? Ninguém sabe o futuro. Se você protelar o processo suficiente, pode ser que as coisas mudem. Ninguém sabe o que está na frente, né? Então, de qualquer forma, esse pensamento assim egoístinha, meio sei lá, personagem de anime, sabe? Eu sou egoísta e eu vou proteger os meus interesses, é isso mesmo, porque eu vou ser rico enquanto os outros estão se ferrando. Tipo, mano, isso é muito idiota, mesmo que você for egoísta. Agora, tem que falar o óbvio, né? Ser egoísta não é algo que deveria ser, sei lá, sabe? Tipo, você faz o que você quiser da sua vida, as pessoas têm liberdade, mas é ridículo ter um pensamento abertamente egoísta desse jeito, sabe? Isso mostra uma falta de experiência de vida, uma falta de conexão com o ser humano absurda. Você falar assim, eu quero que a economia se foda cada vez mais para eu ter mais Bitcoin. O poder de compra pelo Bitcoin, que é uma coisa ridícula, né? Enfim, eu já falei, você não vai ter tanto poder de compra mais assim, né? Mas não são todas as pessoas que vão ter essa possibilidade. A maior parte das pessoas não vai fazer isso. Você sabe disso, você mesmo falou. Então você vai estar vendo pessoas cada vez mais caindo numa situação de miséria, quadros extremamente tristes que a gente já vê no Brasil progredindo, crianças passando fome, crianças em situação de miséria, crianças em situação de deteriorização moral porque vivem em áreas dominadas pelo narcotráfico, pessoas que são violentadas, que são abusadas por causa de estarem expostas à criminalidade, assassinatos de pessoas inocentes, deteriorização do sistema judiciário, as pessoas criminosas não indo para a cadeia, não sendo punidas, enquanto boas pessoas vão sendo punidas e vão para a cadeia.
Tipo, mano, se você consegue pegar e falar assim, eu vou votar para que isso aconteça, tudo aconteça mesmo, porque eu vou ter um pouquinho mais de Bitcoin aqui, não só você é burro, como você é uma pessoa completamente imoral e simplesmente eu espero que você seja uma pessoa jovem e que você amadureça com o tempo. Porque realmente, se você é uma pessoa jovem, esse tipo de pensamento ele é incompreensível. E você vai ter a oportunidade de amadurecer. Mas, enfim, deixando claro mais uma vez que, tipo, eu não tenho nada contra o cara que fez esse vídeo. Eu não conheço ele, eu nunca vi ele na vida, eu não conversei com ele. Ele pode até ser que ele seja super gente boa e seja muito inteligente em outros aspectos. Agora, é fato, as ideias que estão nesse vídeo são extremamente perigosas e eu me senti na obrigação de gravar uma opinião aqui para tentar colocar uma resposta para esse tipo de ideia, porque, de fato, eu acho que isso aí tem que ser contestado. Eu espero que canais maiores também contestem o vídeo e que não é um canal tão grande, né, mas tem um impacto. Se chegou para mim, que esse tipo de ideia idiota não se propague. Agora, você fala assim, tudo bem, então não vou fazer o L, eu vou votar em outra pessoa. Mas quem eu voto? Porque é todo mundo ruim, todo mundo igual. Aí é uma outra questão. Se você fala assim, eu vou votar eu vou votar no Lula porque eu acho que ele é o menos pior. Bom, isso aí é uma outra questão. O que eu estou criticando, ou então você fala assim, eu nem vou votar porque todos são ruins. Eu acho que o Lula e o Bolsonaro, e seja lá quem mais tiver de opção, são todos ruins. Outra questão, tudo bem. Mesmo se você é um apoiador do Lula, você fala, não, mas eu acho esse vídeo ridículo porque o Lula, na verdade, é ótimo, ele está melhorando o país. Também não vou entrar nisso, tudo bem, ok, a sua opinião. A minha crítica é uma coisa bem simples, assim. É contra você votar em um presidente, seja o Lula ou o Bolsonaro, porque você acha que isso vai ferrar mais o país e aí você vai se dar bem por conta disso. É esse o problema do pensamento, entendeu? Espero que tenha ficado bem claro. Então tá bom, por hoje é isso, eu espero que tenha ajudado a combater um pouco a ideia. Se você discorda, ou se você concorda, ou se você tem alguma coisa a adicionar, comenta aí, porque o meu canal não tem vídeo nenhum, eu fiz esse vídeo exclusivamente para esse cara. Desenhei o meu avatarzinho aí em 2 segundos, porque eu não queria botar minha cara, e eu acho que ia ficar muito chato se tivesse só o vídeo do cara aparecendo. Então ajuda aí a crescer se você, principalmente se você gostou das ideias, mas se você não gostou, fica à vontade, mete aí, coloca nos comentários todas as suas ideias e eu vou tentar responder tudo que eu puder, tá bom? Obrigado e até a próxima.